Olá, um dos erros que nós cometemos como professor, eu vejo muitos fazer isso, enche a lousa de atividade, conteúdo e faz a criança copiar. Ela vai ser apenas uma copiadora. É bom, né? Às vezes para o professor, para a criança ficar quietinha. É que nem aqueles pais que jogam a criança no telefone celular, o bebê tá chorando, enche a chupeta na boca, né? Os ocidentais têm esse hábito de colocar o bico lá na criança, a chupeta, vai chamar de bico, outros de chupeta. É bom para os pais, porque a criança fica quietinha, fica entretida no telefone, lá no móvel, no celular, no tablet, na televisão, nas telas lá, ou ficar com a chupeta lá, a criança lá na escola fica copiando, então dá um pouco de sossego, né? Mas realmente aquilo é bom para a criança, é eficiente. Então, como nós devemos fazer? Por exemplo, temos que falar a linguagem da criança. Mas às vezes a gente não consegue falar a linguagem de todas as crianças. Como assim? Eu falo português, né? Claro. Mas ali cada um tem a sua própria linguagem. Quando você vai estudando, estou falando para aprender de forma eficiente, né? Ganhar tempo. Você pode parecer mais rápido ali que você transmitiu um monte de conteúdo, mas não teve aprendizado. Você transmitiu. Você não ensinou. A palavra ensinar e aprender, na original, são sinônimos. Ensinar é aprender. Os professores às vezes falam, mas eu ensinei a criança, mas eu não aprendi. Mas foi ensinado, mas não aprendeu. Se não aprendeu, não foi ensino, né? Sendo bem sincero. Aprendizado e sinônimos. Aprendizado e ensino são sinônimos, tem que estar ligado a uma peça de uma coisa só. Então, como que a tradução é feita, né? Por exemplo, você está lá, você é estudante, você está estudando, seja o que for, você lê um conteúdo. Aí você acabou de ler aquele parágrafo, aquele tópico, você para na sua mente e fala assim, mentalmente, né? Como você preferir. O que, resumidamente, é isso que eu acabei de ler? Aí você vai reexplicar com suas próprias palavras. E aí usa a técnica do resumo, que você vai reescrever com suas próprias palavras. Aí você entendeu. Então é a mesma coisa com a criança. Você explica lá, vamos dizer, uns 3, 5 minutinhos e pede para a classe alguns, né? Especificamente, aleatoriamente, vai, não dá para fazer um por um, infelizmente as classes. Sala de aula no Brasil não é de 8 a 12 alunos, igual alguns países, igual na Europa, mas são classes cheias de pelo menos 20 alunos, em média, aí a maioria das escolas acima de 25, alguns chega a quase 40, passa de 30, né? Eu peguei salas com mais de 30 alunos, né? Então, não dá para perguntar para todos, né? O aprendizado era bom se fosse individualizado. É uma das críticas desde quando eu fiz a licenciatura em ensino fundamental, que é diferente, aqui no Brasil chama de pedagogia, lá em Portugal. Já se debatia muito, né, de ensino sem personalidade, uma mesma sala de aula, se dividir grupos de 3, 4 crianças e cada mês aprender especificamente sobre um tópico, sobre um assunto, né? E lá a quantidade de alunos é muito menor, né? Cada vez menos os europeus estão tendo filho, com exceção dos muçulmanos, né? França, enfim, cheio de muçulmanos, mas os franceses, né, os europeus originais, não está sendo assim. Então, enfim, você vai perguntar aleatoriamente, isso que eu falei. Me explique, fale de novo, né? Da forma que você entendeu, né? Pode trazer algumas crianças na frente, você pode fazer uma atividade prática, um diálogo, um pequeno teatro, você trazer na frente fazendo perguntas da turma ouvindo, né? Isso, você vai ajudando, vai dependendo do nível da sua turma, né? Da série, né? Nem todos do quarto ano tá realmente no quarto ano, nem todos do primeiro tá realmente apto para estar no primeiro, e assim, né? Em cada série e ano escolar. Então, a gente tem que trazer o mais ativo possível. A própria criança, como falei, a linguagem de tradução, vai traduzir na sua própria língua. Então, falei sobre isso.
Explique o que significa isso. Parece que você vai demorar a ensinar, mas na verdade você vai ensinar de forma mais eficiente, né? Em outro vídeo eu posso ter falado de você passar ali gerar os tópicos, né? Então já tem uma base sobre cada tópico, rapidamente, para você cumprir o conteúdo rápido. E depois tem a parte de aprofundamento, onde você pode estar fazendo isso, então você vai também adaptar, né? Como falei, sou também antropólogo cultural. Cada sala de aula, cada cidade, cada região, cada turma tem sua própria cultura, então tem que ser adaptado naquela cultura, né? Numa coisa que funciona num lugar, não exatamente vai funcionar no outro lugar igualmente. A essência, assim como eu estou falando aqui, a essência, né? A base é a mesma, né? Tudo baseado em estudos e pesquisas feitas por mim, fiz alguns artigos científicos publicados, defendi algumas teses, né? Dissertações, etc. E outros artigos também que eu consulto, estudos, etc. É algo que realmente funciona, né? Então você explica, só para revisar, mais ou menos, para finalizar. Explica, e o aluno vai ter que reexplicar suas próprias lá. Então, como eu falei, às vezes a gente enche a lousa para copiar. É a melhor coisa você explicar e o aluno colocar no caderno, né? Da forma que ele entendeu, porque vai estar na língua dele. E você, como professor, vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, aprender a fazer algo eficiente, algo bem feito, dá um pouco mais de trabalho, né? Vai ter que olhar caderno por caderno para ver se ele reescreveu com as palavras dele, mas da forma correta, né? E o importante, a criança escrever da forma que ela entenda, que é algo material pessoal para ela. Aí você vai ajudar essa orientação de acordo com o nível e necessidade de cada aluno, de cada sala de aula, dentro da sua realidade.